Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de português, nossa aula de número 65. E nessa aula agora a gente vai revisar alguns modos verbais, algumas definições, tá bom? Vamos exercitar? Então tá. Acompanhe os slides, nada de lápis, borracha e caderno agora, só no final, tá bom? Vamos lá. Bom, nós vamos trabalhar, os verbos no modo imperativo e no infinitivo do verbo. A gente já falou sobre isso e esse conteúdo é conteúdo de séries anteriores. Então, a gente vai estar relembrando, talvez vocês não tenham ouvido falar com essa nomenclatura, o infinitivo a gente já falou, o imperativo eu falei por alto aqui numa atividade, e agora a gente vai ver o que realmente é imperativo, o modo imperativo do verbo, e o infinitivo do verbo a gente também vai relembrar, porque a gente já trabalhou. Bom, a primeira atividade, para a gente trabalhar isso, eu coloquei aqui 6 verbos diferentes, e eles estão sendo apresentados em 2 formas diferentes, tá? Uma, o verbo está na sua forma infinitiva, e no outro, o verbo está no imperativo, no modo imperativo. A gente vai ter que fazer os pares aí desses verbos, tá? O mesmo verbo em formatos diferentes, apresentados de maneira diferente. Então, vamos lá. Fritar, ele vai fazer par com frite. Salpique, salpicar. Descascar, descasque. Rale, ralar. Mexer, mexa. E sirva, de servir. Então, ele vai ficar assim. Fritar, frite. Mexer, mexa. Salpicar, salpique. Descascar, descasque. Ralar, rale. Servir, sirva. 6 verbos apresentados em 2 maneiras, de 2 formas diferentes. A gente sabe que, vamos relembrar, que o modo infinitivo do verbo, na verdade, não é um modo. Não é a maneira em que ele se apresenta, é a forma natural dele. É como se fosse o nome da ação. Fritar, mexer, salpicar, descascar, ralar e servir. Já o modo imperativo é o modo em que o verbo ele é aplicado como uma ordem, tá? Como algo que você está pedindo, um pedido ou uma ordem, pedindo para alguém fazer alguma coisa. Então, o modo imperativo do verbo fritar é frite. Você pode pedir, por favor, frite para mim. Você está utilizando o verbo fritar no imperativo. Mexa, por favor, mexa a panela para não queimar. Salpicar, salpique. Descascar, descasque, por favor. Ralar, rale a cenoura. Servir, sirva os convidados. Então, o verbo no imperativo, ele vai estar sempre apresentado de forma que ele esteja fazendo um pedido ou dando uma ordem. Vocês repararam que esses verbos que eu usei aqui são verbos que geralmente eles aparecem em que lugar, em que ambiente de uma casa? Fritar, mexer, salpicar, descascar, geralmente na cozinha. E quem faz essas coisas, frite, mexa, salpique, descasque, rale, são os cozinheiros ou as pessoas que estejam ali fazendo algum tipo de comida, algum tipo de prato, seja lanche ou seja uma refeição mesmo de almoço, jantar, enfim. E em que tipo de texto? Você sabe que tipo de texto geralmente esses verbos no modo imperativo aparecem?
frite, mexa, salpique. Já pescou aí? Geralmente, esses verbos aparecem em uma receita. Então, eu trouxe para você aqui uma receita de um doce chamado taça de suspiros. Que delícia! Vamos ver essa receita? Olha, num texto de receita, ele é dividido em duas partes. Primeiro aparecem os ingredientes e depois o modo de preparo. Então, os ingredientes: uma caixa de morangos, 2 colheres de açúcar, meia xícara de chá, né? De mini suspiros e um pote de iogurte natural integral. Perceberam que tipo de palavras aparecem nos ingredientes? Quando eu digo morango, açúcar, mini suspiro, colher, caixa, pote de iogurte ou iogurte natural integral, qual a classificação dessas palavras que aparecem nessa parte desse texto? Morango. Morango é o nome de uma fruta. Açúcar é o nome de um produto. Mini suspiros é o nome de um produto. Então, são o quê? Substantivos. Na parte dos ingredientes, o que prevalece ali são substantivos, porque são os nomes dos produtos ou os nomes das medidas que você vai usar. Você vai usar colher para medir, você vai usar caixa, né? Na verdade, do instrumento que você vai usar como medida. E vamos ler o modo de preparo. Eu acho que eu vou fazer essa receita aqui em casa, hein? Você acha que essa receita é difícil de fazer? Olha, é simples, ó. Caixa de morango, 2 colheres de açúcar, meia xícara de mini suspiros e um pote de iogurte natural integral. Eu acho que não é tão difícil, não. Aí aqui, modo de preparo. 1, o açúcar com suco de uva. 2, os morangos. 3, alguns para decoração. 4, o restante em pedaços grandes. E 5, 6, por cerca de 15 minutos na mistura de açúcar com o suco de uva. 7, em taças alternando com camadas de mini suspiros e iogurte natural. 8, com morangos inteiros. E 9. Perceberam que está faltando alguma coisa aqui? Estão faltando o quê? Palavras. Quais as palavras que estão faltando? Aquelas que a gente falou lá no outro slide, que aparecem nas receitas, não é verdade? O frite, o mexa. Cadê os verbos no imperativo dizendo que eu preciso fazer com os ingredientes? Aqui só aparecem os ingredientes. O açúcar com o suco de uva. O que tem o açúcar com o suco de uva? O que eu tenho que fazer com o suco de uva e o açúcar? Estão faltando ali alguns verbos no imperativo. Então, olha aqui, ó. Aqui estão os verbos que a gente deve encaixar aqui. Só que eles estão aqui no infinitivo, no nome, na sua forma natural, como nome das ações que a gente precisa fazer, realizar. A gente tem que encaixar na receita, só que na forma imperativa, para que faça sentido na frase. Eu não vou botar misturar o açúcar com o suco de uva, não. Qual é o imperativo? Misture, ó, número 1. Misture o açúcar com o suco de uva. 2. Lavar os morangos. Então, imperativo, lave os morangos. 3. Reservar. Reserve alguns para decoração. 4. Cortar. Corte o restante em pedaços grandes. E 5. E deixar e deixe. E deixe, deve ser deixe lá reservado. 6, por cerca de 15 minutos. 6, colocar. Coloque por cerca de 15 minutos na mistura de açúcar com o suco de uva. Distribuir. Distribua, que é a mesma coisa que divida, organize em taças alternando com camadas de mini suspiros e iogurte natural. 8, decorar. Decore com os morangos inteiros e servir, sirva. Simples, não é? Você vai fazer na sua casa? Me conta depois, tá? Se você vai fazer essa receita,
Se ficou gostoso, eu acho que eu vou fazer aqui. Se ficou gostoso, se ficou saboroso. Eu nunca comi esse doce taça de suspiros, não. Mas parece bem simples de fazer. Não esqueça de pedir ajuda à mamãe e ao papai se você resolver fazer e perguntar também para eles se dá para fazer, se é possível, se tem os ingredientes também em casa para fazer. Ou se de repente você quer fazer um substituindo o ingrediente, substituindo a fruta, de repente você não vai fazer com morango, vai fazer com banana. Enfim, depois você me conta como ficou a sua receita, se você fez, se você conseguiu fazer, ou se não, se você também não conseguiu fazer, não tem problema, tá bom? Atividade, transferir essas questões, esses exercícios para o caderno, ok? E a gente vai continuar trabalhando com essa receita no próximo vídeo aula. Um beijo e até lá, hein?